Martin Lloyd Jones era comunista? Julgo que o que ele falou sobre o principal sistematizador do pensamento comunista, Karl Marx, associado a algumas das suas concepções políticas, o faria não apenas ser considerado como tal, como também banido de alguns dos círculos evangélicos brasileiros. Passo a apresentar uma síntese do que ele falou numa conferência em 1975, dirigida a uma audiência reformada e interessada pela tradição calvinista de espiritualidade. Seu tema naquele dia foi o cristão e o Estado em épocas revolucionárias. Essa palestra faz parte da série de mensagens proferidas por Martin Lloyd Jones nas conferências Puritana e Westminster, realizadas entre 1957 e 1978 em Londres, que foram traduzidas e apresentadas ao público brasileiro no livro Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, publicado em 1993 pela editora Peixe. Vamos agora ao que ele falou naquela ocasião. Prepare-se. Abre aspas. Karl Marx é essencial para o entendimento do nosso século. O que quer que pensemos das suas ideias, Karl Marx era um homem extremamente capaz, que pensava nesses problemas com muita profundidade, tanto nos aspectos políticos como nos sociais, fecha aspas. Abre aspas, outra declaração. O meu parecer, preste atenção, é que essa associação entre igreja e Estado, isso é profético para o nosso país, foi responsável por muitas calamidades, diretamente, e também foi a causa das violentas reações que elas produziram. Vimos como isso produziu tão violenta reação na França. É muito difícil desligar o antagonismo para com o rei do antagonismo para com a igreja. Isso porque ambos eram um. Assim, quando as pessoas se revoltam contra o rei, revoltam-se contra a igreja, fecha aspas. Outra declaração, abre aspas. Como cristãos, nunca devemos deixar que pensem de nós que somos meros defensores do status quo. Não seria verdade que o anglicanismo no século passado não somente dava a impressão, como se tem dito, de ser o partido conservador em oração? Devemos ter muito cuidado. Meu Deus, como isso é atual para o protestantismo brasileiro. Devemos ter muito cuidado para não dar a impressão de que estamos sempre do lado do poder oficial e das autoridades existentes. Acaso os evangélicos conservadores dos Estados Unidos têm claro entendimento neste aspecto em sua atitude para com os negros? Encontrei-me com alguns que baseiam a sua atitude geral para com os negros no fato de eles serem descendentes de Cão. Podemos ser enganosamente impelidos a uma situação na qual somos considerados como meros defensores e advogados do status quo. Assim, foi se popularizando a impressão de que ser cristão, e mais especialmente ser cristão conservador, significa ser tradicionalista e advogado do status quo. Creio que isto explica o nosso fracasso neste país em fazer contato com as classes trabalhadoras. Neste país, o cristianismo tornou-se movimento de classe média. Examinando a história, parece-me que um dos maiores perigos que confrontam o cristão é o de se tornar um conservador político e um adversário das reformas legítimas e dos legítimos direitos do povo, fecha aspas. Isso é ou não é bem progressista? Outra declaração, abre aspas. Na história, nada é mais claro que a constante existência de uma tensão entre liberdade e ordem. Esse é o grande problema. Estarei certo quando opino que o perigo do calvinismo é sempre o de exagerar na ênfase à ordem. Ele pergunta, olha aí o discurso lei e ordem vindo dos Estados Unidos pelos calvinistas para cá. O arminianismo exagera na ênfase à liberdade. Ele produziu o conceito de laissez-faire na economia, olha a crítica ao capitalismo, e sempre introduz desigualdades.
alguns ficando enormemente ricos e outros desfalecendo na pobreza e na privação. Olha a crítica à concentração de riqueza. Essa perspectiva, que é essencialmente arminiana, sempre leva a uma reação. Caos primeiro e depois uma reação violenta, acabando numa ditadura de esquerda ou de direita, fecha aspas. Outra declaração, abre aspas. Outra observação geral neste ponto é que a falta de interesse político e social da parte dos cristãos pode muito definidamente afastar as pessoas do evangelho e da igreja. Olha que coisa. Agora, observe a simetria. Apresso-me, por outro lado, a acrescentar que uma demonstração de grande interesse por questões políticas e sociais jamais consegue atrair gente para o cristianismo, fecha aspas. Meu Deus, tudo é muito atual. Outra afirmação, abre aspas. É evidente que a tentativa de reformar as pessoas pelas leis do parlamento sempre falhou. E o estado do mundo hoje prova que isso nunca pode ter êxito, fecha aspas. Olha o que houve no Brasil. Abre aspas, outra declaração. O mundo jamais pode ser reformado. Jamais! Isso é absolutamente certo. Um Estado cristão é impossível. Todas as experiências falharam. Tinham de falhar. Somente o Apocalipse poderá curar os males do mundo. Você nunca poderá produzir cristãos pelas leis do parlamento. Nunca poderá cristianizar a sociedade. A ideia de que você pode impor uma vida cristã a pessoas não cristãs é uma contradição do ensino cristão. Não obstante, o governo, a lei e a ordem são essenciais porque o homem está em pecado e o cristão deve ser o melhor cidadão do país. Entretanto, como todos são pecadores, a reforma é legítima e desejável. O cristão deve agir como cidadão e fazer a sua parte na política e noutras questões a fim de conseguir as melhores condições possíveis. Essa simetria que me encanta. Mas sempre devemos lembrar que a política é a arte do possível. E assim o cristão deve lembrar-se, ao começar, que só poderá conseguir o possível. Porque é cristão, deve trabalhar pelo melhor possível e contentar-se com o que é menos que plenamente cristão, fecha aspas. Mais uma outra afirmação, abre aspas. O cristão não somente não se entusiasma, ele nunca deposita suas esperanças nas leis do parlamento, nem em qualquer reforma, nem em qualquer melhoramento. Ele acredita em melhoramento, mas não põe as suas esperanças nisso. Nunca se anima demais, nem fica entusiasmado demais, muito menos fica fanático ou intolerante quanto a estas questões. Fecha aspas. Deixo com você as seguintes perguntas. Primeira, o que os pontos de vista políticos de Martyn Lloyd-Jones têm a dizer sobre a relação da igreja com o Estado no nosso país? Segunda questão. Martyn Lloyd-Jones seria hoje poupado do estigma de esquerdopata no Brasil? Terceira questão. É justa e atual a crítica que Martyn Lloyd-Jones faz ao movimento conservador? Quarta questão. Por que ele continua a ter espaço no meio evangélico brasileiro, mas quem fala o que ele falou recebe o estigma de comunista e é lançado no ostracismo no nosso país? Quinta questão. Você compreende que defender uma ideia, a ideia de um autor, não significa necessariamente abraçar tudo o que ele ensinou? Sexta pergunta. Você conhece as obras dos autores que tanto critica? Sétima questão. Peço que ouça novamente esses trechos que extraí da palestra de Martyn Lloyd-Jones e aplique-o à relação da igreja com o tema da política no Brasil. É isso. Por esses valores, por essa simetria, impressionante equilíbrio observado na mensagem, não apenas nessa, mas na história toda de Martyn Lloyd-Jones. É por isso que eu luto. Eu chamaria esse discurso de uma terceira via. Você não pode dizer que ele é essencialmente progressista, como também não pode dizer que ele é essencialmente conservador, que ele é essencialmente de esquerda, que ele é essencialmente de direita. Ele é simplesmente cristão. Tá bom? É isso. Espero que esse vídeo tenha feito bem a você e gostaria de convidá-lo
se for possível, a que você faça uma visita ao meu canal de YouTube. Eu concentro esse canal para o ensino da teologia e da relação das doutrinas cristãs com os demais campos do pensamento. É um canal para exposição dos textos das Sagradas Escrituras, para o debate cristão. É um canal apologético, que chama as pessoas para verem que há razões para crer, que o cristianismo é plausível, que ele faz sentido, que ele transforma, que ele é belo. Aliás, eu diria que a síntese do que eu procuro fazer é revelar a todos a beleza do Evangelho de Cristo. Agora, eu peço a você que, se for possível, você dê uma olhada na descrição desse vídeo no YouTube, porque ali você vai encontrar modos objetivos de me ajudar a manter esse meu ministério de ensino, a sustentar o canal. Tá bom? Forte abraço, se for possível, divulgue essa mensagem, espalha por aí e reúna os seus amigos para debater, sabe, sobre o conteúdo do que foi falado nesse vídeo. Porque me parece, meu Deus, essa é uma crítica feita por um reformado, por um calvinista, alguém que se dizia herdeiro da tradição puritana e que foi capaz de fazer essas aplicações do calvinismo ao tema da política. Eu acho isso encantador.